Você sente que tem algo estranho no ar. Ela está ali com você, mas parece que parte dela já foi embora. As palavras são as mesmas, os gestos também, mas existe algo que você não consegue explicar. O olhar parece mais vazio, os abraços menos verdadeiros, e o silêncio mais pesado. Se você já teve essa sensação, saiba que não está louco. Existe um padrão de comportamento feminino que muitos homens ignoram, mas que entrega com precisão quando algo aconteceu recentemente. E esse algo pode ser exatamente o que você teme: uma traição. O objetivo deste vídeo não é te deixar paranoico ou desconfiado sem motivo. O propósito aqui é simples: abrir seus olhos. Porque quando você identifica sinais sutis com clareza, você assume o controle da sua própria realidade. E é aí que entra o estoicismo. A filosofia que ensina a ver as coisas como elas realmente são, sem emoção excessiva, sem ilusões, sem autoengano. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer sinais comportamentais, emocionais e físicos que uma mulher pode demonstrar logo após ter te traído. Não estamos falando de suposições. Estamos falando de padrões estudados por psicólogos, terapeutas de casais e especialistas em linguagem corporal. E o mais importante, você vai entender como interpretar esses sinais com inteligência emocional, e não com impulsividade. Porque o verdadeiro homem forte não é aquele que reage com fúria, é aquele que percebe antes de todos, e age com sabedoria. Vamos começar. Sinal 1. Excesso de carinho inexplicável. De repente, ela começa a te tratar como se você fosse o homem mais incrível do mundo. Te chama de amor com mais frequência, elogia sua aparência, manda mensagens mais carinhosas do que o normal, e tudo isso sem motivo aparente. Se vocês estavam em uma fase mais neutra ou até distante, essa mudança brusca pode parecer positiva, mas precisa ser observada com cautela. Esse tipo de comportamento, muitas vezes, é uma tentativa inconsciente de compensar a culpa. Após trair, algumas mulheres passam a agir de forma mais afetuosa como uma forma de equilibrar o erro. Elas querem sentir que ainda são boas parceiras. Isso não significa que todo carinho repentino é sinal de traição, mas a discrepância entre o que era antes e o que virou agora deve ser analisada. Principalmente se vier sem nenhuma conversa, reconciliação ou motivo visível. A psicologia chama esse fenômeno de alívio de culpa por compensação. O cérebro, sentindo-se desconfortável por quebrar um valor pessoal ou ferir alguém, tenta restaurar o equilíbrio emocional agindo com mais bondade. No entanto, esse carinho não vem de um amor renovado, vem da necessidade de se sentir menos vilã. Imagine um casal que mal se tocava há semanas, e de repente, depois de uma saída estranha, ela volta carinhosa, com beijos e palavras doces. Pode ser remorso. Pode ser medo de ser descoberta. Pode ser, inclusive, um teste para ver se você desconfia de algo. E o erro de muitos homens é interpretar esse afeto como sinal de reconciliação ou renascimento da paixão, quando na verdade é apenas o reflexo da culpa pulsando por dentro. Claro, nem sempre será esse o caso. Às vezes, pessoas mudam, sentimentos se renovam. Mas quando o carinho vem de forma desproporcional, repentina e sem contexto, principalmente após episódios de distância, brigas ou comportamentos suspeitos, é aí que você deve parar, observar e refletir. E isso nos leva ao próximo sinal, onde a máscara da culpa não se sustenta por muito tempo. Porque se por um lado há carinho exagerado, por outro, há algo que quase sempre surge como reflexo direto do arrependimento: a instabilidade emocional. Sinal 2. Mudanças de humor sem motivo claro. Uma das manifestações mais comuns da culpa mal administrada é a oscilação emocional. Um dia ela está doce, carinhosa, sorridente. No outro, fria, impaciente ou até mesmo agressiva. Esse padrão errático, quando não ligado a problemas pessoais sérios ou ciclos naturais, pode ser um forte indicativo de que há algo mal resolvido internamente. E, muitas vezes, esse algo é uma traição recente. A psicologia aponta que quem comete uma infração moral significativa tende a viver uma luta interna constante. A mente se divide entre a culpa e o desejo de manter as aparências. Isso gera cansaço emocional, que se transforma em instabilidade no comportamento. E como é mais difícil controlar as emoções do que as palavras, os sinais acabam escapando em atitudes repentinas. Impaciência ao responder uma pergunta simples, irritação sem justificativa, isolamento momentâneo. Além disso, há a projeção.
Quando uma mulher trai, pode passar a desconfiar de você como forma inconsciente de projetar o que ela fez. Começa a fazer perguntas excessivas sobre onde você esteve, com quem estava, por que demorou a responder. Não porque realmente suspeita de algo, mas porque, dentro dela, há uma culpa que se traduz em paranoia. Um exemplo clássico: o homem chega em casa 5 minutos atrasado do trabalho, e ela, que nunca ligou para esse tipo de coisa, agora cobra explicações com intensidade. Isso pode ser apenas o reflexo da própria consciência pesada, jogando a responsabilidade para o outro como forma de aliviar a pressão interna. Essas oscilações também podem ser uma forma de manipulação emocional. Se ela percebe que você está começando a desconfiar de algo, pode tentar desestabilizar o ambiente para que você se sinta confuso ou culpado. A velha tática de inverter os papéis: o traído vira o vilão, e a traidora assume o papel da vítima emocional. A chave aqui está na coerência. Se o humor dela mudou de forma drástica sem um evento específico que explique essa transformação, fique atento. Emoções não oscilam dessa forma sem uma causa forte por trás. E quando isso se soma a outros sinais, a possibilidade de uma traição recente ganha ainda mais força. E por falar em pistas que a mente não consegue esconder por muito tempo, o próximo sinal envolve o próprio corpo, porque o corpo fala, mesmo quando a boca mente. Sinal 3. Linguagem corporal inconsistente. O corpo tem uma sabedoria silenciosa. Quando a mente tenta esconder algo, o corpo frequentemente entrega. E é exatamente por isso que prestar atenção na linguagem corporal pode revelar verdades que as palavras disfarçam. Mulheres que traíram recentemente podem apresentar comportamentos corporais diferentes do habitual, mesmo sem perceber. Os sinais são sutis, mas consistentes. Desvio de olhar quando você faz uma pergunta direta, movimentos inquietos com as mãos, pernas cruzadas e descruzadas repetidamente, toques nervosos no cabelo, ou até uma rigidez incomum ao se sentar ao seu lado. Essas manifestações têm base na neurociência. Quando uma pessoa mente ou esconde algo, seu sistema nervoso simpático é ativado, gerando tensão muscular, microexpressões involuntárias e respostas corporais de alerta. É como se o corpo dissesse: algo está errado aqui. Um exemplo prático: você pergunta como foi o dia dela. Em vez de simplesmente responder, ela desvia o olhar, mexe no celular sem necessidade ou tenta mudar de assunto rapidamente. Esse tipo de comportamento, repetido com frequência, pode indicar desconforto, e o desconforto geralmente vem da tentativa de esconder algo que está na memória recente. Outro indício é a mudança no toque físico. Se antes ela era carinhosa, pegava em sua mão, abraçava com frequência e agora se mostra mais fria ou até evita contato físico direto, pode ser porque se sente culpada demais para demonstrar intimidade sem conflito interno. O corpo dela sente o peso da duplicidade, mesmo que ela tente agir normalmente. Mas atenção, é preciso observar o padrão, não momentos isolados. Estresse, TPM, cansaço ou problemas externos também afetam o comportamento. O que importa aqui é a frequência e a inconsistência em comparação com o comportamento habitual dela. E se o corpo fala, as ações falam ainda mais alto. No próximo sinal, vamos tratar de um comportamento que revela como ela tenta esconder, por todos os meios, algo que não quer que você descubra, mexendo diretamente no uso do celular. Sinal 4. Segredos com o celular. O celular, hoje, é uma extensão da nossa vida íntima. E quando alguém começa a proteger demais esse dispositivo, a ponto de parecer paranoico com a privacidade, é sinal de que há algo ali que não quer ser descoberto. Mulheres que estão traindo ou que acabaram de trair frequentemente mudam o comportamento em relação ao celular. Pode ser um novo bloqueio, alteração de senha sem avisar, virar a tela para baixo constantemente, levar o celular até mesmo para o banho, ou mostrar desconforto quando você se aproxima enquanto ela está mexendo nele. Essas atitudes refletem a tentativa de ocultar conversas, fotos, registros de localização ou chamadas. A psicologia chama isso de evitação cognitiva, quando a pessoa evita situações ou ações que possam trazer à tona aquilo que ela tenta reprimir ou esconder. Exemplo clássico: vocês estão no sofá e o celular dela vibra. Antes, ela olhava naturalmente. Agora, ela se levanta para atender em outro cômodo ou simplesmente ignora a notificação fingindo desinteresse, mas você percebe a tensão no olhar ou o nervosismo sutil nos dedos. Essa mudança de hábito é um sinal claro. Outro ponto:
O uso excessivo de aplicativos com mensagens que somem, como o Telegram, Signal ou Instagram no modo temporário. Esses apps são os preferidos de quem quer conversar sem deixar rastros. Quando o uso deles aumenta repentinamente, e ela evita explicar por quê, é mais um alerta. É importante não agir com paranoia, mas com observação estratégica. O estoicismo nos ensina a manter o controle emocional diante da suspeita. Em vez de confronto impulsivo, você adota a postura do observador, coleta padrões, conecta pontos e só então, toma decisões com base na razão, e não na raiva. No próximo sinal, vamos falar de algo ainda mais delicado, o sentimento de culpa e como ele, sem querer, se manifesta em comportamentos aparentemente generosos. Sinal 5. Gentileza exagerada sem motivo. À primeira vista, pode parecer algo positivo. Flores sem data comemorativa, elogios constantes, uma preocupação incomum com seu bem-estar. Mas quando essa gentileza surge de maneira repentina e sem um contexto claro, ela pode esconder um motivo incômodo: a culpa. Muitas mulheres que traem, ou que acabaram de trair, sentem um forte peso emocional após o ato. Esse sentimento de culpa não desaparece facilmente. E, como forma de compensação inconsciente, elas começam a te tratar melhor do que o normal. Isso é chamado de compensação afetiva na psicologia. Elas tentam equilibrar a balança fazendo gestos de carinho, presentes ou atitudes amorosas, não porque querem salvar o relacionamento de verdade, mas porque querem aliviar a própria consciência. É o clássico "faço isso por mim, não por você". Exemplo prático: ela nunca demonstrou muito interesse por coisas que você gosta, como seu esporte favorito, seu hobby ou até aquele projeto pessoal que você comentou há meses. De repente, ela começa a se mostrar empolgada, te apoia, elogia e se envolve. Mas o entusiasmo parece superficial, forçado, e não se sustenta por muito tempo. Essa mudança pode te confundir. Afinal, o comportamento melhorado parece uma evolução. Mas o estoicismo ensina que devemos ir além das aparências e observar os motivos ocultos por trás das ações. Pergunte-se: esse novo comportamento é coerente com o histórico dela? Ou parece uma tentativa de compensar algo? No próximo sinal, vamos explorar a frieza emocional repentina, e porque ela, muitas vezes, diz mais do que qualquer explicação. Sinal 6. Frieza emocional e distanciamento afetivo. Em um relacionamento, a conexão emocional é fundamental. Quando uma mulher começa a se afastar de você de maneira súbita e sem explicações claras, é um sinal de que algo está errado. Muitas vezes, a frieza emocional é um reflexo direto da traição. Ela pode não saber como lidar com sentimentos conflitantes de culpa e desejo, e, como resultado, se distancia emocionalmente. O distanciamento afetivo é uma defesa psicológica. Ela tenta criar uma barreira entre você e os sentimentos de culpa que a assombram. Se antes ela era carinhosa, fazia gestos de carinho, estava envolvida em conversas íntimas, e agora se mostra distante, fria ou até indiferente, é um sinal de que a conexão emocional foi quebrada, ou está sendo evitada. Esse comportamento pode ser percebido nas pequenas atitudes diárias: respostas curtas, desinteresse nas conversas, falta de empatia nas situações que normalmente tocariam, e até mesmo ausência de interesse no seu dia a dia. O que você costumava perceber como ligação emocional agora parece um esforço forçado. Ela evita contato físico ou busca qualquer desculpa para passar mais tempo sozinha ou longe de você. Exemplo: um homem pode perceber que, enquanto antes ela queria conversar sobre o seu dia, agora se esquiva das perguntas e parece mais focada em outras coisas, como o trabalho ou a vida social. A ausência de afeto, gestos simples como um abraço ou beijo, torna-se mais evidente e desconfortável. Esse sinal é um reflexo direto de como ela lida com a culpa. Em muitos casos, quando uma mulher trai, o distanciamento emocional não é só uma estratégia para esconder o que fez, mas também uma tentativa de proteger o parceiro da dor da descoberta. É mais fácil ficar distante do que confrontar diretamente o que aconteceu. Com isso, o estoicismo nos ensina a manter o controle interno. Em vez de reagir com raiva ou desespero, mantenha-se centrado e observe. O distanciamento é um sinal claro de que algo está acontecendo, mas a maneira de lidar com isso depende da sua força emocional. Agora, vamos para o próximo sinal: a mudança no comportamento sexual. Esse é um dos sinais mais poderosos,
e é onde a traição muitas vezes deixa sua marca de maneira mais perceptível. Sinal 7. Mudança no comportamento sexual. O comportamento sexual dentro de um relacionamento não é estático, ele pode mudar ao longo do tempo por diversas razões, como estresse, cansaço, mudanças hormonais ou até uma simples perda de interesse. No entanto, quando uma mulher começa a mostrar uma mudança abrupta em sua atitude sexual, isso pode ser um indicativo de que ela está buscando uma satisfação fora do relacionamento. Essa mudança pode se manifestar de várias formas: menos interesse sexual, maior desinteresse por intimidade, ou até um comportamento mais agressivo ou excêntrico na cama. O primeiro sinal de alerta é a diminuição do desejo sexual. Ela começa a evitar momentos íntimos, demonstra falta de interesse ou simplesmente se afasta do contato físico. Pode ser que ela tenha se envolvido emocionalmente com outra pessoa. Com isso, seu desejo por você tenha diminuído. Nesse caso, ela evita o sexo para não ter que fingir ou se expor emocionalmente. Em alguns casos, pode acontecer o oposto, uma mudança repentina no comportamento sexual, onde ela começa a agir de maneira mais liberada ou adotar fantasias mais ousadas. Isso pode ser uma tentativa inconsciente de compensar a falta que ela sente em sua própria vida emocional ou, pior ainda, uma tentativa de reviver a excitação de um novo relacionamento, como que ela pode estar vivenciando com outra pessoa. Exemplo: um homem começa a perceber que, de um mês para o outro, sua parceira começa a evitar contato sexual com ele. Ela arranja desculpas, se diz cansada ou, simplesmente, desinteressada. Mas, logo depois, ele descobre que ela começou a se envolver com alguém fora do relacionamento, e o motivo do afastamento se torna claro. O estoicismo, mais uma vez, nos ensina a lidar com a situação com serenidade. Em vez de sucumbir à raiva ou tristeza imediata, é hora de observar com clareza o que está acontecendo. A mudança no comportamento sexual é muitas vezes o reflexo de uma mudança emocional profunda, e cabe a você decidir como reagir. Agora, vamos falar sobre o próximo sinal, um dos mais sutis: a maneira como ela lida com os amigos e a família. Pode parecer uma mudança pequena, mas, quando você começa a perceber que ela age de forma diferente com os outros, isso pode indicar que algo não está certo. Sinal 8. Mudança na relação com amigos e família. A maneira como sua parceira se comporta em torno de amigos e familiares pode dizer muito sobre o que está acontecendo no relacionamento. Quando ela começa a agir de forma estranha com as pessoas próximas, esse pode ser um reflexo da culpa ou do distanciamento emocional causados pela traição. Essas mudanças podem ser sutis, mas significativas. Ela pode começar a evitar situações sociais com seus amigos ou família, ou, ao contrário, tentar agradá-los de maneira excessiva, buscando aprovação ou um desvio de atenção. O comportamento dela pode ser alterado para parecer mais desinteressada ou até mais amigável com as outras pessoas, mas você nota que a conexão de antes se rompeu. Se ela costumava ter um bom relacionamento com seus amigos e familiares e agora se mostra irritada ou distante, isso pode ser um reflexo da sua tentativa de esconder um segredo. Exemplo: ela já não quer mais ir às reuniões familiares, ou sempre arranja desculpas para não se encontrar com seus amigos. Mas, ao mesmo tempo, ela está mais ativa nas redes sociais ou passa mais tempo com um círculo social diferente, sem que você tenha uma explicação clara para essas mudanças. Isso pode ser uma tentativa de afastar-se de suas responsabilidades e do relacionamento, enquanto busca novas formas de satisfação emocional ou social. Em casos mais complexos, ela pode começar a agir de maneira excessivamente perfeita em reuniões ou encontros com a sua família, tentando se mostrar como a mulher ideal para esconder qualquer indício de instabilidade. Esse comportamento serve para cobrir a culpa ou qualquer sinal de infidelidade que ela possa estar carregando. A chave aqui é prestar atenção nas pequenas mudanças. Se ela começa a agir de maneira diferente, ou você percebe que o comportamento dela em público não condiz com o que acontece em privado, isso é um sinal de que algo está errado. O estoicismo nos ensina a ver essas mudanças com uma mente racional. Não deixe que a raiva ou a insegurança tomem conta de você. Observe as ações, e só então tire suas conclusões com base no que está sendo revelado. Agora, vamos passar para o próximo sinal, o aumento da vigilância ou controle sobre sua vida. Esse sinal pode ser muito discreto, mas é igualmente importante. Sinal 9. Aumento da vigilância ou controle sobre sua vida. Quando uma mulher começa a se envolver emocionalmente com outra pessoa ou atrair,
uma das respostas psicológicas mais comuns é o aumento da vigilância ou do controle sobre seu parceiro. Isso ocorre porque ela tenta encobrir sua própria culpa e insegurança, e uma maneira de fazer isso é monitorando seu parceiro. Esse comportamento pode se manifestar de várias maneiras, como querer saber onde você está o tempo todo, ficar verificando seu celular, ou questionar frequentemente sobre suas atividades e interações sociais. A vigilância pode começar com perguntas aparentemente inocentes, como com quem você estava, onde você foi hoje, ou quem era aquela pessoa. Embora perguntas sobre seu dia a dia não sejam incomuns em um relacionamento, o excesso de questionamentos pode ser um sinal de que ela está tentando controlar sua vida para encobrir suas próprias ações. Ela pode ficar desconfiada ou agressiva quando você responde de maneira vaga ou evita dar detalhes. Exemplo: você começa a perceber que, ao voltar do trabalho, ela já sabe tudo o que você fez no dia, com quem você esteve e o que conversou. Se você não conta todos os detalhes, ela fica irritada ou começa a fazer acusações. Esse comportamento é um reflexo da necessidade de controlar a situação e encobrir o que ela tem feito, criando uma distração que desvia a atenção do próprio comportamento dela. Além disso, quando a mulher está tentando controlar sua vida, ela pode começar a se tornar excessivamente possessiva. Isso pode incluir querer saber onde você está a todo momento, com quem está, e até quem está curtindo suas postagens nas redes sociais. Esse controle pode se intensificar à medida que ela tenta manter sua própria vida escondida, de modo que você não descubra o que está acontecendo. Nesse cenário, o estoicismo pode ser uma ferramenta poderosa. Ao invés de reagir impulsivamente ou com raiva, procure refletir sobre o comportamento dela sem cair em provocação. A vigilância excessiva é muitas vezes uma tentativa de manter o controle sobre a situação, enquanto a pessoa que está traindo se sente culpada e insegura. Lidar com isso de maneira racional e sereno pode ser uma maneira de preservar sua dignidade e encontrar clareza. Agora, vamos para o último sinal: a tentativa de normalizar a situação. Quando a traição está acontecendo, muitas vezes a pessoa tenta agir como se nada estivesse errado, o que pode ser um dos sinais mais difíceis de identificar. Sinal 10. Tentativa de normalizar a situação. Este último sinal é particularmente insidioso, porque envolve uma estratégia de disfarce que visa suavizar qualquer desconforto ou estranheza no relacionamento. Quando uma mulher começa a tentar normalizar a situação, ela pode agir como se nada de anormal estivesse acontecendo, tentando minimizar a gravidade de suas atitudes. Isso pode incluir uma abordagem excessivamente carinhosa, tentando compensar suas falhas com gestos de afeto ou presentes. Ela pode, por exemplo, se tornar mais atenciosa, fazer elogios frequentes ou tentar criar uma falsa sensação de intimidade. O objetivo é criar uma fachada de normalidade para evitar confrontos ou a revelação de sua traição. Em um primeiro momento, esse comportamento pode parecer positivo. Ela se torna mais carinhosa, mais atenta às suas necessidades, e até tenta recuperar a conexão que parecia perdida. No entanto, essa mudança repentina pode ser um reflexo de uma tentativa de encobrir sua culpa ou desviar a atenção para que você não perceba que algo está acontecendo. A mulher pode começar a agir de maneira excessivamente perfeita, como se estivesse tentando se redimir ou se justificar pelas suas ações. Exemplo: depois de semanas de distanciamento, ela começa a ser mais carinhosa, faz mais surpresas, te dá presentes inesperados ou prepara jantares especiais. Ela tenta, de alguma forma, compensar por algo que ela sabe que não está certo. Se você percebe que essa mudança não é natural e parece forçada, isso pode ser um sinal de que ela está tentando esconder o que realmente está acontecendo por trás dessa fachada. O risco de cair nesse sinal é que ele pode ser confundido com uma tentativa genuína de melhorar o relacionamento. Muitas vezes, a pessoa que está traindo sente uma pressão interna para manter as aparências e justificar suas falhas. Ela tenta se mostrar como a parceira ideal, mas as intenções por trás dessas ações são manipulativas. O estoicismo, novamente, pode ser útil aqui, ajudando você a discernir entre gestos genuínos e ações motivadas por culpa ou encobrimento. Conclusão: os sinais de traição nem sempre são fáceis de identificar, e cada pessoa pode manifestar esses comportamentos de maneira diferente. No entanto, se você começa a perceber padrões semelhantes aos que discutimos, é importante estar atento e tomar decisões racionais para lidar com a situação. O estoicismo, nesse contexto, oferece uma maneira de se manter centrado e calmo,
permitindo-lhe lidar com qualquer tipo de adversidade de maneira equilibrada e sem cair em reações impulsivas. A chave é observar as ações e os comportamentos dela, ao invés de se deixar levar por emoções imediatas. Cada um dos sinais mencionados aqui pode ser uma pista de que algo está errado, mas é importante analisar esses sinais no contexto do seu relacionamento como um todo. A traição não é apenas uma violação da confiança, mas também uma oportunidade de crescimento pessoal, se você souber como lidar com isso de maneira sábia e serena. Em última análise, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, lembre-se de que você tem o poder de agir com dignidade e autocontrole. O estoicismo nos ensina que, independentemente do que aconteça, a verdadeira força reside em nossa capacidade de manter nossa paz interior e nossas virtudes intactas, independentemente dos erros dos outros. Se você deseja aprofundar ainda mais o seu autocontrole e viver com sabedoria a cada dia, recomendo fortemente o Diário Estoico, 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Esse livro é uma fonte diária de inspiração para manter sua mente clara e equilibrada diante de qualquer situação. Esse é o primeiro link da descrição. E para fortalecer seus relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais, não deixe de conferir o livro Nós, Como Criar Conexões Mais Profundas e Fortalecer Seus Relacionamentos. Confira o link na descrição deste vídeo, comece a transformar suas interações agora mesmo. Saiba ainda mais sobre como construir relacionamentos saudáveis e evitar armadilhas emocionais. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. E não se esqueça de se inscrever no canal Real Estoico e ativar o sino de notificações para acompanhar todas as dicas e insights que podem transformar sua vida. Te vejo no próximo vídeo.